A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve... Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima terça-feira a você que ficou até agora com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio Bandeirantes e na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, abre espaço para as notícias da nossa região. O que é informação no nosso interior de São Paulo, você fica sabendo até às 11h30 da manhã, mas sempre com atenção para o que é notícia em todo o Brasil e no mundo todo. O Manhã Bandeirantes que você acompanha em FM 85.7 pela Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que também nos ouve pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo portal bandmulti.com.br. As notícias do dia com a aba ao vivo. Se você abrir agora o bandmulti.com.br, vai ver piscando no alto da tela do seu celular ou do seu computador ao vivo. Piscando, para você clicar e acompanhar 24 horas por dia a nossa programação. Muito obrigado a você que está conosco pelo aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes e todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está conosco no nosso canal de vídeos do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva, participe da nossa comunidade, já somos mais de 43.300 inscritos em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E se você se inscrever, além de você participar dos sorteios, dos prêmios, poder levar para casa um brinde nas transmissões de Carlos Batista, você também pode deixar o seu comentário no nosso chat ao vivo e ali também participar desta edição do Manhã Bandeirantes. Além do nosso WhatsApp, liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Quero ler a sua mensagem, quero ouvir a sua participação até às 11h30 da manhã. Comigo, Heitor Fredo, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. E com a presença do Pedro Piscinato na mesa de som, com o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Uma terça-feira, 1º de outubro, abrindo o 10º mês do ano de 2024, com uma série de acidentes registrados hoje no sistema Anhanguera Bandeirantes. Mais cedo, a rodovia dos Bandeirantes registrou um acidente com 3 veículos no quilômetro 20, trecho que passa pela cidade de Caieiras, no sentido São Paulo interior, capital interior. Era um caminhão carregado com bobinas de papel que tinha como destino a cidade de Valinhos. O motorista não se feriu, porém, outras 2 pessoas não resistiram ao impacto no quilômetro 20 da rodovia dos Bandeirantes. A colisão, que precisou de um atendimento nas primeiras horas do dia por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, dos socorristas da concessionária que administra o trecho e que, neste momento, já não gera trânsito para quem está na rodovia dos Bandeirantes. A Bandeirantes tem um outro trecho de lentidão no sentido interior, em Otolândia, entre os quilômetros 101 e 102. Você que sai de Campinas, sentido cidades como Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, vai esticar até lá à frente. Você vai enfrentar essa lentidão no trecho que passa por Otolândia, congestionamento na pista expressa. No sistema Anhanguera Bandeirantes, tem um outro acidente agora registrado na pista sentido capital. Entre os quilômetros 29 e 22,
O atendimento é feito com uma das faixas bloqueada para o atendimento, para o socorro das vítimas. Não há informações ainda sobre feridos. Esse acidente aconteceu agora há pouco e se você estiver no carro dando carona pra gente na Rádio Bandeirantes Campinas a caminho de São Paulo, opte pela rodovia dos Bandeirantes. Siga a viagem pela rodovia dos Bandeirantes para você fugir dessa lentidão. Se você está nos ouvindo sentido interior, utilize a rodovia Anhanguera, que é a melhor opção nesse momento do sistema Anhanguera Bandeirantes. A gente traz também as informações de quem trafega no corredor Dom Pedro. Na manhã de hoje, excesso de veículos registrado na Praça Capital para o motorista que está na pista sentido Jacareí da rodovia Dom Pedro I. Na Zeferino Vaso, Tapetão, ASP 332, o motorista que vem de Paulínia para Campinas reduz a velocidade no trevo de Barão Geraldo. Trânsito comum para esse horário, assim como também no anel viário Magalhães Teixeira. Quem está chegando a Campinas e um pouquinho antes de acessar a rodovia Dom Pedro I, encontra 3 quilômetros de lentidão nos 3 quilômetros finais do anel viário Magalhães Teixeira. Agora são 10h06. Uma terça-feira, mais uma vez, com temperaturas altas aqui na região metropolitana de Campinas. Os termômetros do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, marcam neste momento 29 graus. Às 10 da manhã, em um dia que a máxima prevista é para 35 graus. Campinas hoje vai ter tempo firme, com sol entre nuvens, máxima chegando a esse número alto dos 35 graus e a umidade relativa do ar podendo ficar novamente abaixo dos 30%. A condição para esta semana é de estabilidade sem ano. Meu Deus, onde isso vai parar? Calorão, mais uma vez, toma conta, principalmente das regiões sudeste e sul do Brasil. E o Luciano Dias conversou com o meteorologista Claudemir Azevedo e também com as pessoas nas ruas que estão dando dicas de como se virar para aguentar essas altas temperaturas que marcam o ano de 2024. Um calorão daqueles, cada um tem se virado como pode. Água com mangueira ali, né? Chuveirinho gelado. Sem água não tem jeito, tem que ter água para hidratar o corpo, né? Mais de 1.500 municípios brasileiros estão em alerta para uma onda de calor durante toda a semana, com temperaturas até 5 graus acima da média. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é válido principalmente para as regiões sudeste e centro-oeste. Nós estamos aí com vários dias consecutivos sem chuvas, estamos aí no período já de primavera, em que as temperaturas normalmente atingem seus picos mais elevados, mas o motivo do calor é em função da intensificação de uma massa de ar quente e seco, que inibe a chegada de frentes frias e aí, consequentemente, favorece as altas temperaturas sobre o Brasil central de maneira geral. Não bastasse esse tempo seco e esse calorão, os incêndios não param. Na Serra do Caraça, na região central de Minas, os bombeiros tentam controlar os focos pelo 19º dia consecutivo. Situação que piora ainda mais a qualidade do ar. Ventilador ligado em cima de mim o tempo inteiro, bastante água, um pijaminha leve para poder ficar tranquila. E a gente tem que fazer isso pelos próximos dias, porque não tem previsão de mudança nesse calorão que estamos vivendo. Pelo menos não até o final de semana. 10h09, o Manhã Bandeirantes traz também as ocorrências que marcam esta manhã de terça-feira aqui na nossa região, com direito a uma operação da Polícia Federal em andamento aqui na região metropolitana. É mais uma etapa em que a Polícia Federal investiga crimes relacionados a abuso sexual infanto-juvenil. Cidade de Sumaré, um homem de 48 anos está preso por ter a posse de material relacionado a abuso sexual infanto-juvenil. A ação policial é mais uma fase da Operação Escudo da Inocência. O objetivo da PF é proteger vítimas de abuso sexual infantil, interrompendo os crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos com esse conteúdo por meio da internet. Investigação que começou em 2020, a partir do recebimento de informações da polícia de Milão, na Itália. Uma cooperação internacional, utilizando também a Interpol, chegou ao Brasil, mais especificamente a Campinas,
dizendo que moradores daqui estavam ajudando a alimentar grupos com trocas de imagens desse conteúdo. Foram 4 anos em que a Polícia Federal trabalhou para tentar encontrar o investigado. Chegou a cumprir 3 mandados de busca e apreensão sem sucesso nessa investigação, que não tinha como alvo apenas esse homem de Sumaré, mas ele era, sim, um dos principais procurados desde então. Não foi encontrado nas outras 3 operações montadas, mas hoje a casa caiu. As buscas foram feitas e diversos arquivos de abuso sexual infantil foram encontrados no aparelho celular que ele usava no dia a dia. Por isso, a prisão em flagrante. Nós estamos naquele período eleitoral e mais cedo nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes, dentro do Jornal Gente, também do Primeira Hora, as regras do que pode e o que não pode a polícia trabalhar durante o período eleitoral. Não se pode, por exemplo, ter um mandado de prisão a não ser em casos específicos. A prisão em flagrante, ela é autorizada. Então, os eleitores eles não podem ser presos 5 dias antes do primeiro turno, que será realizado domingo, dia 6. Medida começa a valer hoje e termina na próxima terça-feira, 48 horas depois do encerramento do primeiro turno. Isso por conta do Código Eleitoral, no artigo 236. As exceções são para a prisão em flagrante delito ou por pessoas que têm uma sentença condenatória por um crime inafiançável e também por desrespeito a salvo-conduto. Nesse caso, a Polícia Federal estava cumprindo um mandado de busca e apreensão. E a prisão foi em flagrante, porque ele estava com esse conteúdo armazenado no celular. Durante as buscas, encontraram arquivos também de abuso sexual infantil em 6 HDs e 2 aparelhos celulares que foram apreendidos para a perícia e vão ser analisados pelo Núcleo Técnico Científico da Polícia Federal em Campinas. O mandado foi expedido pela Primeira Vara Criminal Federal de Campinas após a manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto às representações realizadas pela PF. Esse homem preso tem 48 anos, ele trabalha com vendas de casas e vai responder pelo crime... vendas em casa, perdão. Ele vende produtos em casa. E vai responder pelo crime de posse e compartilhamento de material de violência sexual vitimando crianças ou adolescentes. As penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão. A Polícia Federal vai representar pela prisão preventiva depois do flagrante e alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual e físico, protegendo dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes, é o que afirma a Polícia Federal com esse trabalho realizado em Campinas e a prisão em flagrante na cidade de Sumaré. Uma outra ocorrência que marcou as últimas horas terminou com uma triste notícia da morte de um garoto de 3 anos. Um homem dentro de casa, cidade de Itatiba, em um surto que ainda não tem uma explicação através da investigação, reúne a esposa, o filho e mantém os 2 em cárcere o tempo todo com ameaças de morte utilizando uma faca como arma. Os vizinhos percebem o risco do que acontecia com aquela família. Avisam a polícia militar que aciona o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. O negociador da polícia militar tentava a todo momento acalmar esse agressor, protegendo as vidas da esposa, da criança e do próprio marido, que era quem provocava toda aquela confusão. Até o momento em que os policiais percebem que o homem deu uma facada no abdômen do próprio filho. Aí foi necessária a intervenção. Houve resistência, ele foi atingido e morreu. A criança foi socorrida com vida, primeiro para o hospital da Santa Casa de Itatiba, depois, pela gravidade dos ferimentos, transferida ao Hospital de Clínicas da Unicamp. E, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O Guilherme Selegato conta na reportagem como tudo aconteceu e houve uma testemunha-chave nessa história que foi quem acionou a polícia e que fez com que esse trabalho fosse realizado de uma maneira
que o final não foi o esperado, mas que pelo menos preservou a vida da mãe, que agora vai viver um luto eterno pela perda da criança. Vamos lá, Ainda com marcas de sangue, a PM conseguiu apreender a faca utilizada pelo homem para esfaquear a esposa e o filho de apenas 3 anos. As vítimas foram atingidas na região do abdômen e encaminhadas para a Santa Casa. A mulher de 22 anos está em observação. Já a criança foi transferida em estado gravíssimo ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Segundo o GAT, Arthur Miguel Santos de Almeida não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O crime aconteceu nessa casa, no bairro Parque São Francisco, em Itatiba, durante a madrugada desta segunda-feira. O grupo de ações táticas da Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência. Quando chegaram no local, encontraram a mulher de 22 anos ferida. Ela disse aos agentes que o homem estava dentro de casa mantendo o próprio filho como refém. Os agentes então tentaram uma negociação com o suspeito, que estava muito alterado e dizendo a todo instante que ia matar a criança. Devido aos ferimentos deste menino, os agentes então entraram na casa e durante a ação, o suspeito de 31 anos foi morto. Essa moradora que acionou a polícia relembra os momentos de desespero que presenciou. Ele se trancou para dentro do portão e começou a gritar que vai matar o filho dele. Ele quebrou um monte de vidro e começou a cortar os braços e passar o sangue na cara do filho dele. O caso foi registrado como violência doméstica, sequestro e cárcere privado, homicídio e tentativa de homicídio. Para a gente fechar esse primeiro bloco com os acontecimentos policiais das últimas horas, mais um caso de feminicídio registrado aqui no interior de São Paulo. Dessa vez, cidade de Limeira. Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas pelo companheiro de 50 anos no Jardim Nova Itália, em Limeira. E o assassino foi preso em flagrante. Casal que viveu 30 anos juntos. Lucilene Machado era proprietária de uma esmaltaria, um salão de beleza, que fica na rua Pedro Zacaria. Ela foi rendida pelo marido dentro do estabelecimento, puxada para fora e morta na calçada com cerca de 10 golpes de faca nas costas. O agressor / assassino tentou fugir. Foi localizado, detido pela polícia militar e com ele foram apreendidas 2 facas. O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher em Limeira e o indiciado permanece à disposição da Justiça. Tem uma atualização aqui a respeito da rodovia Dom Pedro I, porque um acidente foi registrado agora há pouco entre 2 caminhões na marginal da rodovia Dom Pedro, no trecho próximo ao acesso da PUC Campinas, próximo também ao acesso da Unicamp. Não há feridos, felizmente, mas há uma interdição parcial ainda que precisa de atenção redobrada dos motoristas. Um caminhão estava carregado com galões de água. O outro veículo teve a frente destruída e eles foram ali colididos, os veículos, também próximo ao acesso da rodovia Dr. Ademar Pereira de Barros. Nesse momento, o trânsito já está fluindo melhor, tanto na Campinas Mogi quanto na alça de acesso para a PUC Campinas e para a Unicamp. Mas ainda há alguns produtos espalhados pelo acostamento, galões que ainda não foram retirados, as faixas já estão liberadas, mas ainda há muito produto ali a ser recolhido e por isso a faixa do acostamento está isolada com cone e a curiosidade tem feito motoristas reduzirem a velocidade. Muita atenção se você for passar por esse trecho, muita atenção se você for acessar ou a Campinas Mogi através da Dom Pedro ou então esse trecho da PUC Campinas na pista que leva o motorista para a região também do distrito de Barão Geraldo. 10h19, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre as eleições 2024. Tem gratuidade de ônibus confirmada para o próximo domingo. Quem for votar não vai precisar pagar pelo transporte coletivo. A agenda dos candidatos à prefeitura da cidade e a nova pesquisa Quest na capital paulista, indicando ainda um cenário de indefinição para quem vai disputar o segundo turno na mais importante cidade da América Latina. Continue conosco, tem muita informação e prestação de serviços para você no Manhã Bandeirantes.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Gente dormindo no... Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de outubro, o que aumenta a cobrança na conta de luz, com um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh. Esta é a primeira vez desde agosto de 2021 que a bandeira mais cara do sistema é acionada. Um dos fatores que determinaram o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 foi a baixa previsão de chuva para os reservatórios de hidrelétricas. Algumas sugestões são não deixar muitas luzes acesas e tomar banhos mais curtos. No geral, evitar grandes gastos de energia. Segundo a ANEEL, as bandeiras permitem ao consumidor um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Dez horas 24 minutos, 10h24, tá chegando a hora. No próximo domingo você vai às urnas nas eleições de primeiro turno escolher um vereador ou vereadora e o seu candidato ou a sua candidata a prefeito numa chapa com vice ou vice-prefeito ou vice-prefeita. Nesta ordem, primeiro vereador, depois prefeito, com toda a cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você sabe que no dia 6 de outubro, a Band vai ter a cobertura em multiplataforma pela Band Mais TV, Rádio Bandeirantes Campinas, portal bandmulti.com.br, informando você em tempo real
a situação eleitoral para quem estiver indo às urnas, se tem trânsito, se tem algum flagrante de boca de urna, alguma situação atípica para essa época do ano, para um dia tão especial para a nossa democracia, tirando as suas dúvidas e contando também com a sua participação na hora de chegar para o seu colégio onde você costuma votar e trazendo, por que não, também a sua informação que pode ajudar outras pessoas na prestação de serviços, marca do Grupo Bandeirantes. E também, claro, com a apuração completa a partir das 5 horas da tarde, assim que as urnas fecharem, a gente traz uma programação para você nos acompanhar, vamos fazer companhia para você, atualizando os números, conversando com os personagens, prefeitos eleitos, candidatos que disputem o segundo turno. Você vai poder participar conosco também desse programa especial na Rádio Bandeirantes Campinas, a partir das 5 da tarde, com toda a nossa equipe de reportagens, com todo o nosso time espalhado pelo Brasil, espalhado pelo nosso interior, para levar até você a melhor informação num dia fundamental para a nossa democracia. Dia que, vale lembrar, é possível sim você também tomar uma cervejinha. Para quem tem dúvidas em relação à lei seca, as eleições têm regras regionais. Alguns estados já estão informando que vão aplicar a chamada lei seca no primeiro turno. O objetivo da medida é coibir a venda de bebidas alcoólicas nos dias de votação, sob a justificativa de manter a ordem pública durante o pleito. Junto aos governos dos 26 estados, o portal band.com.br fez um levantamento sobre os estados que vão proibir a venda de bebida alcoólica no primeiro turno. E algumas gestões confirmaram a aplicação da lei seca, outros negaram e disseram que, no respectivo caso, a determinação depende da Justiça Eleitoral. No Brasil, a adoção de restrições contra a venda e o consumo de bebida alcoólica durante as eleições, ela é facultativa para cada estado. Então, depende das normas federais. Nas unidades federativas, além da iniciativa do Poder Executivo, juízes eleitorais podem também determinar uma lei seca. Foi o que aconteceu no Acre. Lá no Norte, o Tribunal Regional Eleitoral expediu uma portaria contra a venda e o consumo de bebida alcoólica já no início da noite de sábado, dia 5. A restrição vai ser válida para bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos similares, assim como também em locais abertos ao público. E em São Paulo? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os maiores colégios eleitorais do Brasil indicaram que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas vão ser permitidos. A administração em São Paulo informou ao portal band.com.br que não há expectativa para uma mudança baseada em algum juiz, baseada em algum magistrado ou em alguma instância da lei eleitoral, da justiça eleitoral, que deva mudar esse cenário. Então não devemos ter lei seca no estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública esclarece que não está prevista por parte da pasta qualquer regulamentação em relação à lei seca por aqui. Quaisquer outros estabelecimentos sobre procedimentos que vão ser adotados, qualquer outro estabelecimento que vender bebida alcoólica estará apto a funcionar no domingo e o mesmo vale para o sábado. O que teremos no domingo de novidade em Campinas é a gratuidade para os ônibus no primeiro turno, em conformidade com uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. É a resolução número 23.736/2024, dispondo sobre os atos gerais do processo eleitoral. Campinas vai ter ônibus gratuitos no primeiro turno entre 6 da manhã e 7 horas da noite. 2 horas antes do início da votação, as urnas abrem às 8 horas da manhã e 2 horas depois, para dar tempo da pessoa voltar para casa também com tranquilidade e em segurança, tendo como referência, claro, o horário de Brasília. Esse decreto
foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município de Campinas. Além da gratuidade no transporte público coletivo municipal, no dia das eleições também haverá frota com 100% de operação. É a mesma quantidade de ônibus disponíveis num dia útil durante o período da gratuidade. Então, não vai ser o esquema de domingo, que tem menos ônibus circulando. Vai ser o esquema de um dia como hoje, de uma terça-feira, de um dia útil normal. A cidade tem atualmente, Campinas, 1.006 ônibus distribuídos em 237 linhas. Em agosto foram transportados, em média, 447 mil passageiros por dia útil. Então é muito provável que o número seja bem parecido no próximo domingo. Uma outra informação importante prestando serviço a você que vai votar no próximo domingo. A operação da ciclofaixa de lazer no Taquaral Norte-Sul estará suspensa no dia 6 de outubro. Normalmente esse espaço ele é aberto aos ciclistas aos domingos, das 7 da manhã ao meio-dia. Não vai acontecer isso no domingo. A Operação Lagoa também é realizada aos domingos e feriados no entorno da Lagoa do Taquaral, da Praça Arautos da Paz. Fecha-se a lagoa para que as pessoas possam circular a pé, para que elas possam ali curtir o espaço da natureza. Domingo o trânsito estará liberado normalmente, das 7 da manhã até 1h da tarde. Então, são algumas das novidades para essas eleições 2024, a logística já sendo trabalhada aqui na cidade de Campinas. Tem informações também em relação ao processo que corre ainda na Justiça em relação ao prefeito Dário Saad, candidato à reeleição. O que a gente tem visto e nós dissemos no final da semana passada é que o PT, a chapa do Partido dos Trabalhadores, que entrou com um pedido para que o Tribunal Regional Eleitoral analisasse, no primeiro momento, em primeira instância, na verdade, e que foi acatado pelo Ministério Público em relação a publicações nas redes sociais do prefeito Dário Saad, entrou com alguns recursos em primeiro grau com embargos de declaração. A Justiça Eleitoral, aqui em Campinas, na primeira instância, negou um recurso de embargo de declaração do PT. Mas no mérito, continua tudo igual. O caso ainda sequer chegou ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância da Justiça Eleitoral para avaliar a cassação e o recurso da chapa de Dário Saad. Considerando que hoje já é terça-feira, não haverá tempo hábil para o tribunal julgar o recurso até domingo, o dia das eleições. Então, o que nós vamos, muito provavelmente, só se houver uma ação extraordinária por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Mas a tendência até aqui é que, como o caso sequer chegou ao Tribunal Regional Eleitoral, no domingo, continue o cenário que existe hoje na eleição municipal de Campinas. Dário Saad, apto a concorrer com recurso, mas tendo pedido na primeira instância, a partir do que foi pedido primeiro pelo PT, depois acatado pelo Ministério Público e considerado pela Justiça Eleitoral em Campinas. Hoje, se você entrar no sistema do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, você vai ver que o nome de Dário Saad está como concorrendo, o nome dele consta na urna, mas a situação é de cassado em prazo recursal ou com recurso. O recurso foi impetrado, já entrou na justiça a chapa de Dário Saad com recurso, que ainda não chegou ao Tribunal Regional Eleitoral. Não tem data para isso acontecer. Então, o que nós vamos muito provavelmente vivenciar é uma eleição em que, no domingo, o nome do prefeito Dário Saad estará na urna, mas o recurso ainda vai ser julgado depois do primeiro turno. Esse é o cenário mais provável que nós teremos, a menos que o Tribunal Regional Eleitoral acelere todos os processos, o que não tem acontecido com outras eleições que também estão até aqui sob recursos com candidatos que ou perderam na primeira instância
ou ganharam na primeira instância, mas os concorrentes entraram com recurso na segunda. Então, não acredito que o Tribunal Regional Eleitoral vá acelerar o processo, fugindo do trâmite que se espera também nesse período eleitoral. O ideal seria julgar nas 3 instâncias já antes do dia 6 de outubro, para tirar essa parte da frente do eleitor e saber o que de fato vai acontecer com a cidade de Campinas. Mas não é esse o cenário que a gente está visualizando para o primeiro turno das eleições. Vamos à agenda dos candidatos, então, para esta terça-feira, abrindo o mês de outubro, 1º de outubro. Semana que já começa com algumas mudanças para o final dela, porque os candidatos precisam poupar os últimos dias, pensando também no dia da eleição, e focar toda a propaganda política até quinta-feira, que é o dia que termina o horário eleitoral gratuito em rádio e em TV. A candidata do PCO, Angelina Dias, não enviou a sua agenda para esta terça-feira. Dário Saad, prefeito candidato à reeleição pelo Republicanos, reservou as primeiras horas da manhã, entre 8 e 10 da manhã, para a gravação de programas eleitorais. Entre 11h30 da manhã e 13h30 da tarde, Dário Saad tem agenda interna na Prefeitura de Campinas. Entre 4 e 5 horas da tarde, o prefeito candidato à reeleição Dário Saad tem uma reunião no hospital da PUC Campinas. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do PT, prevê na manhã agenda interna, ou seja, fechada, 4 horas da tarde. Pedro Tourinho, o candidato do PT, estará no distrito de Barão Geraldo em uma caminhada pelo comércio que tem como ponto de encontro o Centro de Saúde de Barão Geraldo. Às 6h30 da noite, Pedro Tourinho visita a Feira Noturna do São Bernardo, que fica na Praça Professor Paulo José Otaviano. E às 8 horas da noite, a agenda do candidato do Partido dos Trabalhadores termina com a visita à Feira Noturna do Mansões Santo Antônio, que fica na rua Clóvis Teixeira. O candidato do Cidadania, Rafa Zimbaldi, nesta terça-feira, começou a agenda mais cedo, às 7h15 da manhã, com uma entrevista à Rádio Transamérica. Às 4h30 da tarde, Rafa Zimbaldi faz uma caminhada pela Vila Padre Anchieta, tendo como ponto de concentração a Rua Papa São Dionísio. 7 da noite, Rafa Zimbaldi, do Cidadania, faz uma caminhada pela Feira Noturna da Vila Padre Anchieta. Então vai permanecer ali no bairro durante a tarde e a noite. Essa caminhada tem como ponto de encontro a Praça da Integração, na Avenida Papa João Paulo II. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, prevê para hoje, mais cedo, começou às 8h30 da manhã, panfletagem na região central. A candidatura de Wilson Matos, do Partido Novo, prevê para as 2h30 da tarde, visita ao Lar da Criança Feliz. E às 5 horas da tarde, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos, conversa com moradores do Parque Osiel. Essa a agenda dos candidatos à Prefeitura de Campinas para esta terça-feira. Fechando o bloco das eleições 2024 e antes de passarmos para os nossos ouvintes, ainda nesse bloco a primeira participação para você que está conosco no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, para você que nos escreve e manda mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. Vou trazer o primeiro giro da participação do nosso ouvinte, mas antes, o Instituto Quest divulga uma nova pesquisa com a intenção de votos para a cidade de São Paulo. E a gente traz os números da corrida na capital a partir de agora. O prefeito Ricardo Nunes aparece com 24% das intenções de voto. Guilherme Boulos tem 23% e Pablo Marçal 21%. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, os três estão tecnicamente empatados. Tabata Amaral tem 11%, José Luiz da Atena 6% e Marina Helena 2%. Os outros candidatos não pontuaram. Indecisos somam 6%. Brancos, nulos ou não vão votar, 8%. Num eventual segundo turno entre Nunes e Boulos, a Quest aponta a vitória de Nunes por 49% a 33%. Contra Marçal, Nunes venceria com 53% e Marçal ficaria com 26%.
E numa disputa entre Boulos e Marçal, vitória de Boulos por 41% a 36%. 1.800 pessoas foram ouvidas entre 27 e 29 de setembro. Os números não são tão diferentes do que você ouviu mais cedo dentro do Jornal Gente, na divulgação do Instituto Paraná Pesquisas, que também aponta um empate técnico triplo entre Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. No Instituto Paraná Pesquisas, o levantamento foi feito com 1.500 entrevistas na cidade de São Paulo entre os dias 27 e 30 de setembro, com margem de erro de 2,6 pontos percentuais. A liderança na corrida é, dentro da margem de erro, do atual prefeito, o candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, com 27% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL, aparece com 25%. Pablo Marçal, do PRTB, tem 22,5% das intenções de voto. Tabata Amaral, deputada federal pelo PSB, aparece com 8,9%. José Luiz da Atena, do PSDB, com 6% das intenções de voto. Marina Helena, candidata do Partido Novo, aparece com 1,7% das intenções de voto. São os nomes mais lembrados, que são aqueles que também têm participado ativamente da campanha, com os debates, alguns com propaganda em TV, não é o caso de Marina Helena, não é o caso de Pablo Marçal, esse sim com uma participação grande na TV, não do horário eleitoral, mas da forma como ele conseguiu chamar a atenção das eleições e com a força que tem também pelas redes sociais. E os outros candidatos não chegam a 1%. Aliás, se nós somarmos todos, 0,7%. É a soma das intenções de votos para Altino Prazeres, do PSTU, Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, Ricardo Senesi, da Unidade Popular e João Pimenta, do PCO. Candidatos que juntos não chegam a 1% das intenções de voto. Esse é o cenário levantado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Há uma análise sendo feita de especialistas em eleições de que esses números podem estar escondendo o voto envergonhado. O que é o voto envergonhado? É aquele eleitor que ele tem a opção de escolher algum candidato, que ele se simpatiza com um desses candidatos, mas que pela rejeição alta, quando é perguntado nas ruas, ele opta por dizer que não vou votar em nenhum deles, ou fala um outro nome que tem menos polêmica, que gera menos barulho, mas que na hora da urna, na intimidade com a urna eletrônica, deve votar naquele candidato que mais ele sente o representar. E aí existe uma sinalização de que os números de Pablo Marçal podem aumentar, porque ele hoje apresenta maior rejeição, principalmente pelo comportamento que ele vem tendo de provocação, de um tom mais agressivo na campanha, e que muitas vezes o eleitor pode não dizer na pesquisa que é isso que ele quer, mas que na urna vai poder justificar a sua vontade escolhendo Pablo Marçal. Isso é uma realidade, tá? Isso muitas vezes é visto como, é para justificar por que a pesquisa errou. A pesquisa, ela entrevista pessoas nas ruas. Essas pessoas, elas podem mudar de opinião durante a reta final de campanha, elas podem esconder em quem elas realmente vão votar, mas apesar de uma ou outra questão pontual, o cenário hoje é esse. Não significa que sexta, sábado, o número não possa ter movimentos. Por exemplo, o movimento do voto útil. Há, entre a esquerda em São Paulo, um trabalho a ser realizado para tentar fazer com que esses quase 9% de intenções de voto de Tabata Amaral enxuguem e cheguem para Guilherme Boulos, para garantir que um candidato de esquerda estará no segundo turno. Tabata, por outro lado, faz o outro movimento, mostrando que ela tem mais chances de ganhar no segundo turno de Ricardo Nunes do que Guilherme Boulos. Querendo dizer que você que está apostando em Boulos para ser a força da esquerda deveria mudar o voto para Tabata Amaral. Então há uma mudança na narrativa dentro dos próprios polos de votação, dentro das próprias bolhas. E no caso de Ricardo Nunes e Pablo Marçal, é declarada essa briga, isso desde o primeiro dia da eleição.
Porque há uma tendência de que um enxugue o outro e apenas um deles dispute o segundo turno. Mas o cenário aqui, se esse fenômeno do voto envergonhado for realmente conferido na urna no próximo domingo, não é descartado um cenário em que Ricardo Nunes e Pablo Marçal disputem o segundo turno. O que seria uma enorme derrota para o governo federal, que apostou as fichas em Guilherme Boulos. Mas hoje, um cenário mais lógico é Guilherme Boulos disputando por um lado e tendo como adversário ou Ricardo Nunes ou Pablo Marçal. Esse é o que aponta o cenário hoje. Mas nós já vimos em eleições recentes, eu vou reforçar esse fenômeno que aconteceu na eleição em que 3 candidatos chegaram tecnicamente empatados no dia da eleição, segundo os institutos de pesquisa na capital paulista. Fernando Haddad, José Serra e Celso Russumano. E na ocasião, Russumano ficou de fora, mesmo apontando que ele, boa parte da eleição em primeiro turno, em 2012, liderava a intenção de voto, liderava a pesquisa e tinha chances reais até de chegar à vitória em primeiro turno. No final, houve uma movimentação na cabeça do eleitor que, vamos ser honestos, uma boa parte do eleitorado vai decidir entre hoje e domingo em quem votar. Quem acompanha a política, quem está por dentro do noticiário, talvez já tenha a convicção do voto há muito tempo. Mas uma boa parte do Brasil vai decidir entre hoje e domingo. Tem gente que decide basicamente na frente da urna, tirando a dúvida entre 2 ou 3 nomes. Então, é no domingo que a gente vai saber de fato qual vai ser a cara da nova política no Brasil. Se é que vai ter uma nova política, uma nova cara para os próximos anos e quem vai administrar as cidades do nosso estado de São Paulo. 10h47, vamos a um primeiro giro da participação dos nossos ouvintes, agradecendo a você que está conosco desde as 10 da manhã, desejando um ótimo dia, uma ótima terça-feira para você que está chegando conosco aqui no Manhã Bandeirantes. A mensagem que chega do Marco Silva Bedin, ele que nos acompanha de Hortolândia, ele é eleitor do PT e diz que para os eleitores do PT, essa eleição para prefeito e vereador nem sempre é vista como a prioridade. Não faz tanta diferença quanto a eleição para governador e para presidente da República, principalmente. Os prefeitos e vereadores, pois as pautas, às vezes, ele considera que são ridículas, não fazem diferença. Aqui mesmo em Hortolândia, para os eleitores, a sensação é de que os vereadores dificilmente vão ter grandes mudanças e que um cenário parece já definido na cidade em que ele mora. Mas para presidente, deputados e senadores, ele acredita que o PT vai ter um investimento maior do que já visto antes, para fazer uma grande bancada de deputados e senadores e para ter um presidente, seja a reeleição de Lula ou seja um nome apontado pelo atual presidente do país. De fato, o PT no estado de São Paulo tem pouca cidade governado e menos ainda de ter conseguido grandes números eleitorais por um longo período. Hortolândia é uma dessas cidades, uma rara cidade no estado de São Paulo, que historicamente sempre teve muita força do PSDB. No interior, ainda mais. Mas não sei se o PT não está tão afim das eleições municipais não, viu, Marco? Eu acho que tem enfrentado uma barreira, resistência. Mas tem investido sim, principalmente em cidades estratégicas do interior do estado. A mensagem que chega aqui do Carlos Alberto Bueno: a que ponto chegamos com os vereadores? Tem vereador todo mandato envolvido descaradamente em corrupção, onde o Ministério Público denuncia. Há vereadores que vêm à tribuna e se julgam serem honestos, trabalhadores, mas o Ministério Público tem ciência de cada um dos vereadores de Campinas. Ele diz: como me dói pagar impostos e não ter nenhum retorno nos péssimos órgãos públicos. A saúde desde o século passado vem em decadência. E ele entende, na visão do Carlos, que nenhum dos vereadores denuncia isso num cenário que todos estão enxergando. Sempre votei consciente, mas cada ano de eleição ele percebe que não tem políticos competentes e honestos. Bom, não há nenhum vereador inapto dos 33
para disputar a eleição municipal 2024. Tem um vereador que não vai concorrer à reeleição, os outros 32 vereadores são candidatos à reeleição. Mas é sempre bom lembrar, meu amigo Carlos Alberto Bueno, que eles não são as únicas 33 opções ou 32 opções. Campinas tem 625 nomes registrados para a disputa de vereador. Alguns nomes considerados inaptos, é verdade, mas são 625 pessoas com projetos diferentes, com diferentes histórias de vida, e é sempre bom procurar, porque é certeza, Carlos, que entre os 625 tem pelo menos, nome que vai te representar, ou que pelo menos você vai concordar com as ideias, imaginar que pode ser um bom ou uma boa representante na Câmara Municipal. É importante a gente não deixar esse discurso de ninguém serve, ninguém presta para trás. Ainda mais nessa semana em que agora nós temos que escolher um representante. Porque quem ganha com a política de ninguém presta, ninguém serve, política é toda suja, é quem já está no poder e quem quer usar o poder a seu favor. Então, ter uma lista com 625 nomes para vereador é uma oportunidade de... Claro, não vai dar para pesquisar o nome de um por um, mas dentro daquela linha que você já pensa, dentro de partidos com os quais você já tem uma simpatia, uma leve confiança, pelo menos procurar um nome entre os 625 para participar desse processo democrático e lembrar que muita gente lutou para que a gente tivesse esse direito de escolher os nossos representantes. Mais uma mensagem aqui para fechar o nosso bloco do Wagner Marcondes. Ele diz que tem uma dúvida. O atual prefeito aparentemente estará concorrendo no próximo domingo. Suponhamos que ele seja eleito e após isso a candidatura seja invalidada. O que farão com os votos que ele recebeu? São simplesmente jogados no lixo? Ou seja, voto do cidadão não vale nada? É esse mesmo sistema da nossa democracia? Se for, algo está muito errado. A pessoa mais importante do processo, o eleitor, está sendo simplesmente desprezada. Isso nos dá a verdadeira dimensão como tanto para a justiça eleitoral como para os candidatos é o grau de relevância do eleitor numa situação dessas, ou seja, nenhuma. Eu queria ter essa resposta prática para você, viu, Wagner Marcondes? Mas a gente tem ouvido uma grande dúvida entre os próprios especialistas no assunto. Então, o que a gente tem de concreto é o que a gente vai passar para você nesses próximos dias. Concreto neste momento é: o candidato à reeleição, Dário Saad, estará com o nome na urna no próximo domingo, concorrendo com a chapa cassada, tendo o recurso já ingressado no Tribunal Regional Eleitoral. Esse recurso dificilmente vai ser julgado antes de domingo. O que vai acontecer na semana que vem pode depender do resultado de domingo, se a eleição for vencida em primeiro turno, se houver uma disputa em segundo turno, e até agora ninguém conseguiu me dar uma resposta convincente para trazer para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então, se nós não temos uma resposta concreta, certeira, a gente vai trazer os fatos, passo a passo de como a justiça vai lidar. Porque é óbvio que todos os envolvidos no processo político constroem esses envolvidos a narrativa a partir do seu interesse. O do candidato Dário Saad de garantir que quem quer votar nele não desista por essa indefinição. O dos opositores é o papel de que não vote em Dário porque, na visão desses especialistas ouvidos por eles, esse voto pode ser considerado nulo. Então o que a gente tem até aqui é uma indefinição em relação ao que vai acontecer. Ponto. Daí para frente, vamos trabalhar com os fatos e esperar o que a Justiça Eleitoral vai trazer de concreto, para a gente não cair nessas narrativas sem de fato saber o que vai acontecer. Hoje a resposta é: o que vai acontecer no dia 6 de outubro, após o fechamento das eleições? Não sei. E sou muito honesto com você, meu ouvinte da Rádio Bandeirantes, minha amiga ouvinte, para que a gente traga os fatos. Isso eu posso te garantir que vai ser o compromisso do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem sido sempre, na história do Grupo Bandeirantes, não vai ser diferente também nas eleições municipais 2024.
5 minutos faltando para as 11 horas da manhã, um rápido intervalo. Na volta, falta pouco para o Brasil ter uma nova moeda digital. É a entrada em circulação do Drex. Mas essa moeda vai substituir o dinheiro físico? Como é que vai funcionar? Tem alguma cotação? Ela é muito diferente dos chamados bitcoins? A gente vai tirar essas dúvidas depois do intervalo aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Derby 208 está chegando! Ponte Preta e Guarani! Em outubro, no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Guarani! Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. Confronto válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números e destaques. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e residências. Na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. 333 Obra. Cimento mais barato. Entregue em 24 horas. Frete grátis e cupom de 20% de desconto. Acesse 333obra.com.br. Só na Sodimac, só na Sodimac. Construção, decoração, a maior variedade de produtos na sua mão. Tudo que você precisa pra reformar, até mão de obra você pode parcelar. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor, espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Só na Sodimac, só na Sodimac. Aproveite em sodimac.com.br, na loja ou no app. Sodimac. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os cigarros eletrônicos estão cada vez mais populares, principalmente entre os mais jovens no país. Sem regulação, os famosos vapes são vendidos livremente pela internet e nas lojas e já invadem o ambiente escolar. O último relatório da Organização Mundial da Saúde sobre o uso de vapes mostra um dado preocupante. Pelo menos 32% dos jovens de 15 anos já usaram cigarros eletrônicos na vida. Entre a faixa etária dos adolescentes de 13 anos, a proporção é de 16%. No ambiente escolar, o vício em cigarros eletrônicos já é sentido por professores e coordenadores. Dentre as substâncias conhecidas do cigarro eletrônico estão o propilenoglicol, usado em carros, além do formol, ferro, níquel, chumbo e a famosa nicotina presente em cigarros convencionais. E os problemas do vape vão muito além do pulmão. A nicotina pode ainda afetar o desenvolvimento de partes do cérebro em desenvolvimento, responsáveis pelo humor, aprendizado e controle de atenção e impulsividade. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Ei, torcedor, precisa comprar material de construção e economizar? Conte com a 333 Obra. Em compras pelo site ou WhatsApp, ela garante o cimento Votoran mais barato com entrega em até 24 horas e frete grátis. Para a primeira compra, utilize o cupom Campinas20 e ganhe 20% de desconto em compras a partir de R$500. Acesse www.333obra.com.br ou chame no WhatsApp 11 4572 4545. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você,
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, 1 minuto. Estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes e já começou a segunda fase do projeto piloto do Drex, o Real Digital, um trabalho que foi anunciado e confirmado pelo Banco Central numa etapa que tem o objetivo de testar a implementação de serviços financeiros disponibilizados por meio de contratos inteligentes desenvolvidos e geridos por terceiros. A previsão é seguir com essa etapa até o final do primeiro semestre de 2025. E aí, a nova fase do experimento vai avaliar diferentes casos de usos da tecnologia, priorizando os requerimentos de privacidade definidos pela legislação. Mas, afinal de contas, como vai funcionar o Drex? Como vai, de fato, mudar a vida das pessoas ter um real digital? Para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto ainda em estudo, nosso convidado é o Marco Zanini. Ele é CEO da Dynamo Networks, empresa de segurança digital. Marco Zanini, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. O prazer é todo meu. A primeira pergunta que a gente faz quando ouve em moeda digital é: vai ser seguro? Boa pergunta, né? Hoje existe uma preocupação com fraudes eletrônicas e eu acho que isso é uma preocupação de todos nós brasileiros, né? A resposta é sim. Hoje eu acho que nós temos um primeiro estágio de uma experiência digital, não é uma moeda digital ainda, mas o Pix é uma forma digital de transferência de dinheiro. Os poucos casos de fraude que a gente tem, ele está muito ligado ao que a gente chama de engenharia social, que é de enganar as pessoas, né? Se passando por outra e pedindo que faça um Pix. Então a resposta para você é: existe uma tecnologia muito robusta por trás das formas digitais de transferência de dinheiro. O Drex não é diferente. O Drex é baseado numa tecnologia chamada blockchain. É uma tecnologia que visa trazer mais segurança. Ela tem replicação, vamos chamar assim, de informações entre vários nós, como nós chamamos, para garantir a segurança. Então eu sou uma pessoa que tem muita fé nessa nova tecnologia, Heitor. Como vai funcionar na prática? A gente recebe, por exemplo, o nosso salário em real. Ele hoje é depositado nos bancos com a moeda corrente do Brasil. Onde é que entra o Drex nessa história? O Drex, no primeiro momento, Heitor, ele vai ser uma moeda entre bancos, entre empresas. A primeira versão dele não deve chegar na pessoa física, mas poderia chegar. Mas na sua pergunta tem uma coisa muito importante.
O nosso conceito hoje está baseado em dinheiro de papel, em dinheiro físico. Mesmo quando você recebe um depósito na sua conta e vai pagando contas com esse dinheiro eletronicamente falando, você não manuseia o papel, mas ele está lastreado no papel. Quer dizer, se você quiser ir num caixa eletrônico e sacar esse dinheiro, é possível, né? Pegar as cédulas. O Drex não é assim. O Drex é um dinheiro que já nasce digital, ou seja, ele não tem uma forma em papel. Mas como ele já nasce digital, ele traz um conceito muito importante, que são os contratos inteligentes. Os contratos inteligentes é uma programabilidade do dinheiro. Eu vou explicar. Imagine que você vai vender um carro. Quando você vai vender o carro, sempre tem um dilema, né? O que eu faço primeiro? Eu reconheço firma da transferência primeiro e depois eu recebo, ou eu recebo primeiro e depois eu transfiro, faço a transferência? Esse dilema é uma das coisas que, por exemplo, um smart contract, né, um contrato inteligente, poderia resolver. Eu programo o dinheiro para dizer o seguinte: olha, quando a transferência do carro tiver sido feita no cartório, eu recebo essa informação eletrônica e automaticamente o dinheiro pode ser transferido para a conta de quem vendeu. Então, o Drex ele passa a ter alguma programabilidade que dá algumas facilidades. Vou te dar um outro exemplo. Agora está na discussão do pagamento, do uso do dinheiro, do pagamento emergencial, ainda estou na pandemia, da Bolsa Família para se usar nas bets, né? Se a gente tivesse esse dinheiro já no modelo Drex, no modelo blockchain, eu poderia programar e dizer quais são os tipos de produto que podem receber esse dinheiro. Olha, então se esse dinheiro for para comprar leite, for para comprar alimentos, for para comprar gás, enfim, ele pode ser usado, mas se ele for transferido para uma empresa, por exemplo, de jogos, essa transferência não vai funcionar. Então, o dinheiro digital, Heitor, passa a ser um dinheiro eletrônico que você consegue ter controles melhores dele. Nós estamos conversando com o Marco Zanini, CEO da Dynamo Network, a respeito do Drex, a nova moeda digital que está em uma fase, a segunda fase do projeto piloto do Real Digital. Marco, a gente sempre aprendeu a vida toda que a emissão de dinheiro no Brasil ela tem que ser equivalente ao lastro, ao valor que o país tem de reserva em dólar, em ouro. Caso contrário, a gente vai viver com uma grande inflação. Se você imprime dinheiro sem ter de onde tirar, resumindo bem de maneira simples. Com o Drex, há o risco também de uma inflação se não houver um controle, se não houver um trabalho que acompanhe o lastro que o país tem? Ótima pergunta, Heitor. O Drex é uma moeda, o Drex é o que a gente chama de moeda oficial digital, né? Ela é uma moeda do Banco Central. No mundo a gente chama essas moedas de CBDC, ok? Essa moeda digital, como ela é lastreada lá no banco, como ela é operada pelo Banco Central, o Banco Central determinou que ela vai ser lastreada no real papel, no real que a gente conhece no dia a dia, ou seja, um banco vai lá deposita R$1 milhão em real e ele recebe o equivalente de 1 milhão de Drex, né, de real digital, para ele poder fazer as operações no mercado. Então, a resposta para a tua pergunta, né, criptoativos, criptomoedas, eles não têm ninguém controlando isso, né? O controle é feito através do próprio mercado, da própria blockchain que roda isso, enfim. Então, quando você... Por isso que existe essa variação, né? O Bitcoin bate $70 mil, daqui a pouco está $50 mil, porque ele é muito suscetível a mercado, a compra, venda, procura, enfim, não tem um dono, não tem um controlador. No caso do Drex, como ela é uma moeda digital oficial do Banco Central e ela é lastreada no próprio real, então ela não corre o risco de ter essa flutuação, de gerar perdas, vamos chamar assim, para nós, né, para os cidadãos, ou para um contribuinte, ou para um investidor, por exemplo, ela não traz esse risco, né? O lastro dela sempre vai estar equivalente ao real, evitando que tenha essa oscilação de mercado, de compra e venda, e de certa forma protegendo quem utiliza ela. Marco, para a gente finalizar, você acredita que a gente esteja caminhando para um futuro sem a moeda física de papel?
Eu acho que sim, Heitor, por diversos motivos, né? Primeiro que, como eu te disse, o Drex é uma moeda programável e isso permite que você tenha um controle, né, melhor de como ela vai ser utilizada, evita muita fraude que é feita hoje. Então, eu acho que sim. Mas mais do que isso, o papel, ele traz um alto custo hoje, né? Eu lembro que quando foi se implantar o Pix, eu perguntei para algumas pessoas no Banco Central como que essa conta ia fechar, como que o Pix, a operação do Pix ia ser pago, se o Pix ia ser gratuito, né, para o cidadão. E eles me explicaram que o custo hoje de manipulação do papel moeda, ele é um custo muito alto, né? Transporte, armazenamento, produção das notas que são danificadas. Então, só essa economia que o país teve com a diminuição da circulação do papel, ele viabilizou a implantação do Pix. No Drex eu não acho que vai ser diferente. Para completar, eu acho que o mundo está ficando muito pequenininho, né? É comum hoje as pessoas comprarem coisas na China ou fora do Brasil, ou irem viajar, e eu acho que a tendência das moedas digitais no médio prazo, daqui a alguns anos, elas se integrarem, né, entre um país e o outro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui 5 anos ou daqui 10 anos a gente não tenha mais vestígio de papel moeda. Nós conversamos com Marco Zanini, CEO da Dynamo Networks, empresa especializada em segurança digital e também está trabalhando e observando todo esse movimento do Drex, o real digital do projeto piloto do Banco Central do Brasil. Marco, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, muito esclarecedora a sua participação conosco aqui nesta terça-feira no Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto para esse e outros assuntos aqui na rádio. Muito obrigado, Heitor, foi um prazer falar com você e com seus ouvintes. 11h12 e ainda falando sobre o mercado digital, mas nesse caso das apostas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a Secretaria de Prêmios e Apostas vai publicar hoje a lista dos sites de apostas, as famosas bets, que estão autorizadas a operar no Brasil. As páginas irregulares vão ser tiradas do ar e os apostadores vão ter 10 dias para pedir a restituição do dinheiro que tem depositado nessas bets. Vamos a Brasília conversar com a Tayane Melo. Afinal de contas, quem tem dinheiro na bet hoje vai ter que ficar de olho se saca o dinheiro, se o site está apto a operar no Brasil ou não. E o que não falta nesse país é bet, viu, Tayane? Bom dia para você. É isso mesmo, serão banidas e se insistirem em funcionar, né, sem autorização do Ministério da Fazenda, poderão ser multadas. Ótimo dia a você, ótimo dia a todo mundo que está acompanhando já a nossa programação. Essas empresas que serão autorizadas, que estarão nessa lista do Ministério da Fazenda, tiveram um prazo para enviarem documentos, enviarem solicitações ao governo para funcionarem. Então, já são cerca de 149 empresas que entraram com esse pedido de autorização no sistema de gestão de apostas para operar como bets, de acordo então com informações do próprio Ministério da Fazenda. Então elas estarão nessa lista que será divulgada hoje pelo Ministério. As empresas que não estiverem nessa lista, então, deverão deixar as plataformas disponíveis até o dia 10 de outubro, para que os apostadores consigam fazer o resgate de saldos que deixaram, né, nesses sites que estarão irregulares e não ficarem no prejuízo. Então, o Ministério deu, né, de acordo com o ministro Fernando Haddad, ele deu esse prazo de 10 dias para os apostadores não ficarem no prejuízo, conseguirem, então, fazer esse resgate do dinheiro que possa estar, então, nesses sites. Então, é importante também que os apostadores fiquem atentos a essa lista para saber, né, se o site que ele apostou está nessa lista, está regular, e se não tiver, já corre, então, lá para resgatar o saldo e não perder o dinheiro. Então, de acordo ainda com o ministro Fernando Haddad, cerca de 600 sites de apostas irregulares vão ser banidos e vão ficar fora de operação. Ainda de acordo com o ministro, as empresas suspensas poderão fazer o pedido de autorização de funcionamento a qualquer momento, mas aí é claro que como elas
fizeram dentro do prazo estipulado pela pasta, elas vão ter mais tempo para ter um retorno. Isso porque o Ministério vai demorar mais tempo para fazer a análise de cada caso, né, de empresa por empresa. E quem vai ficar responsável por fazer essa fiscalização depois dessa lista divulgada, caso alguma empresa desrespeite a norma da pasta, vai ser a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que vai então ter a obrigação até de banir o acesso às plataformas e também fazer qualquer notificação, enfim, a essas empresas que vierem então a descumprir, então, essa decisão e insistirem em funcionar de forma ilegal aqui no país. Então, a expectativa é para saber quais empresas serão colocadas nessa lista de hoje. Um dia muito aguardado por muitos amigos meus, inclusive. Tem um aqui no estúdio que faz umas betinhas também. Eu vou falar que eu também não faço? Também faço. Mas hoje é um dia para a gente saber quais são as bets que estão, de fato, regularizadas, aptas a funcionar. E até para nossa segurança, né? Porque daí você tem a garantia de que se você ganhar ali na bet, se você ganhar um dinheirinho, você vai estar amparado, pelo menos, com a certeza de que essa empresa passou por todos os crivos do Banco Central. Porque a cada dia surge uma nova empresa, uma nova bet, e a gente está falando do dinheiro que a pessoa coloca ali, e tem que ser assim, para uma brincadeira que ela coloca ali numa apostinha daquele dinheiro que está sobrando. Aquele dinheiro que geralmente a pessoa reservava para jogar na loteria, para tomar uma cerveja a mais, para curtir alguma coisa no fim de semana, não pode ser o dinheiro do seu orçamento, o dinheiro do seu aluguel, o dinheiro do seu Bolsa Família. Mas também o governo não pode pegar a pessoa pela mão como se fosse uma criança de 5 anos e falar: vem cá, criança, você só pode fazer isso com o seu dinheiro. Porque existe também a liberdade econômica. Que venha uma série de campanhas orientando, falando sobre o risco, sobre o vício em jogo, que é real, que destruiu muitas famílias. Mas o que o governo tem é que saber se as empresas são sérias ou não. Dali pra frente, a regularização. E aí é caminho sem volta, viu? Regularizou bet, para regularizar bingo, cassino, é um passo quase natural. E eu particularmente acho que é um passo a ser dado, porque os jogos não pararam de acontecer. O jogo do bicho continua rodando o Brasil inteiro. Tá cheio de bingo clandestino só andar no centro de Campinas. Viu? E tem prédio ali que você olha, nossa, o que é aquele prédio ali no segundo andar, entra e sai. Entra lá que você vai ver que tem maquininha funcionando. São várias. Polícia dá batida direto. E não é só em Campinas, não. No Brasil inteiro. Então, por que não regularizar, fazer o negócio dentro da lei, com o recolhimento de impostos e com a garantia de quem está apostando de que, bom, pelo menos eu sei que se ganhar vai ter a quem recorrer e, teoricamente, tem alguém fiscalizando se não tem maracutaia por trás. Isso se for regularizado. Se não for regularizado, quem vai fiscalizar se a pessoa está sendo enganada ou não? 11h19. Mais um giro da participação do nosso ouvinte, agradecendo ao Oscar Castro, desde cedo acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas, ao Júlio Gregório, que também está conosco nesta manhã de hoje. A mensagem que chega do Edmilson dizendo o seguinte: primeiro, com relação ao Drex, essa moeda digital que estão criando com características e bases parecidas com o cashback, onde você adquire os créditos e usa nas empresas conveniadas. E com relação à eleição de São Paulo, ele diz que pode ocorrer o voto de protesto e favorecer Pablo Marçal, conforme ocorreu com uma candidatura do então palhaço Tiririca. Pode ocorrer o real, já que o meu não vai ganhar, então o meu voto vai para tal. Eu tenho dúvida se o Tiririca foi eleito em voto de protesto, viu, Edmilson? Eu entendo teu raciocínio, acho que teu raciocínio faz todo sentido, muita gente concorda com essa linha de raciocínio, mas eu não sei se o Tiririca foi exatamente um voto de protesto. Eu acho que foi um voto meio de zoeira, meio de eu gosto do cara, uma parcela talvez de protesto. Mas você protesta uma vez, né? Tiririca foi eleito em 3 mandatos. Que protesto é esse que dura 3 mandatos? E vamos também ser honestos. Tiririca está longe de ser o grande problema da política brasileira. Ele pode não ser o deputado mais representativo, o deputado que mais aparece, que mais discursa, mas eu não me lembro de nenhum
escândalo de corrupção envolvendo o Tiririca. Eu lembro, sim, dele ser bem vulnerável nas suas opiniões. Sempre indo com a maioria. Agora ele está no PL, que é bolsonarista, mas não 100% bolsonarista. Mas Tiririca não é um cara bolsonarista. O que eu entendo do Tiririca é mais um voto de simpatia do que um voto de protesto. As propagandas políticas do Tiririca, como peça de humor, são das melhores coisas que já foram criadas. Engraçadíssimas, criativas, bem feitas. E isso talvez tenha atraído boa parte do público. Horário político é pra isso? Não. Preferia ver o Tiririca fazendo todo esse humor no programa do Tom Cavalcante, como ele fazia antigamente. Mas para uma boa parte do público foi suficiente para ele ser eleito 3 vezes como deputado federal. No caso de Pablo Marçal, pode ter um pouco de voto de protesto, daquele que acha que tá na hora de colocar um outsider, alguém completamente fora da política? Pode ter, mas eu acho que a maioria desses eleitores de Pablo Marçal se sentem inspirados nele. Se sentem, de alguma forma, representados pelo que pensa, pelo que fala. Acho que não tem tanto protesto, não. Acho que tem um pouco mais de... eu gostei desse cara, vou dar uma chance pra ele. Embora eu ainda tenha opinião de que Pablo Marçal bateu num teto. Eu acho que ele chegou num limite ali de intenção de voto e me parece que um segundo turno no domingo vai ser confirmado entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos na capital paulista. Mas vamos aguardar. E aí no domingo a gente consegue analisar em cima dos números concretos de qual foi esse movimento e também de como os eleitores se comportaram em relação aos candidatos mais midiáticos de 2024. O Adriano Vermelho nos escreve dizendo: sabe esse discurso, Heitor, que nenhum político presta, que não vale a pena votar em ninguém, como você vem dizendo, só serve para deixar tudo como está ou para piorar as coisas. Veja, nem é só aqui. No mundo, os extremistas radicais só crescem. Direita ultra-radical na Europa cresce e arremedos de ditadores ditos de esquerda põem as garras de fora na América e na Ásia. Portanto, escreve o Adriano, devemos sim votar, exercer mais que nosso direito, a nossa obrigação de, se não escolher os melhores, pelo menos selecionarmos os menos piores. Precisamos de um mundo de menos conflitos e mais discussão e tolerância. Não tenho dúvidas disso, Adriano. E repito, Campinas tem 625 candidatos a vereador. Com pelo menos um, você certamente vai se identificar. Pelo menos um. Ou uma. Para prefeito, são 5 os nomes, 5 projetos diferentes. Se você não concorda com nenhum desses projetos, existe a tecla branca, que aí sim tem uma cara de voto de protesto, para dizer que, olha, não me sinto representado por nenhum desses projetos. Mas vá à urna. Escolha um candidato a vereador, escolha um candidato a prefeito, faça valer o seu direito e não deixe que a democracia seja ainda mais fragilizada do que a gente tem vivido nos últimos anos. 11h24, vamos seguir com outros assuntos, porque nem só de eleição vive o brasileiro também vive de tentar bons acordos para tentar tirar da frente algumas dívidas. E atenção, o governo do estado de São Paulo criou o Acordo Paulista IPVA. É uma forma de você que tem IPVA atrasado no estado de São Paulo zerar a sua dívida com valores mais atrativos e que não vão te deixar transformar essa conta numa bola de neve no seu orçamento. A Larissa Alves conversou com o Procurador-Geral de São Paulo, com a Procuradora-Geral de São Paulo, a Inês Coimbra, e ela vai explicar quais são as regras para você que tem alguma dívida com IPVA poder tirar esse problema da sua vida. Telefone, internet, alimentação, aluguel. Na ordem de prioridades das despesas básicas, às vezes, o IPVA acaba ficando no fim da fila. Você deixa de pagar algumas coisas, aí quando você vai ver, vira uma bola de neve, né? O Acordo Paulista IPVA espera arrecadar um total de 2 bilhões de reais de pagamentos atrasados, dando descontos aos motoristas com dívidas antigas. A expectativa é que mais de 950 mil pessoas consigam regularizar o documento. Quando um guarda para,
O maior prazer que o cidadão tem é falar, tá aqui meu documento em ordem. O programa, anunciado pelo governo de São Paulo, vale para pessoas que têm dívidas de IPVA com mais de 2 anos e débitos de até R$42 mil. Muitas pessoas dependem dos seus veículos para trabalhar. Então, é uma busca por um resgate dessas pessoas para uma atividade produtiva. As negociações podem ser feitas nos postos do Poupa Tempo ou de forma online. Vindo fazer esse acordo, a pessoa vai poder ter descontos de 100% nos juros, nas multas e parcelar em até 60 vezes. Vou te dar uma dica de como chegar na página online, então, de fazer esse acordo. Se você digitar no Google Acordo Paulista IPVA, você vai chegar ao site do contribuinte. É que o texto é muito longo, mas vamos a ele. O site é dividaativa.pge.sp.gov.br/transação. Entendeu? Joga no Google. Acordo Paulista IPVA. E aí, acesse o site do contribuinte. Essa é a página oficial do governo do estado de São Paulo. Depois tem ali algumas informações e fique muito atento, fique muito atenta a convites que cheguem por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp. Olha, eu tenho aqui o caminho para você fazer a negociação. Aqui você pode fazer diretamente no site do contribuinte. Ficou com dúvida? Sentiu que, não sei, não tenho esse conhecimento técnico todo na internet? Vá ao Poupa Tempo. Porque ali você vai ser atendido por alguém que vai saber te orientar e saber qual é a situação e o valor que você realmente vai ter que pagar. Quer fazer de casa? Acordo Paulista IPVA, você vai chegar ao site do contribuinte. Ou procure o Poupa Tempo para não correr o risco de entrar em alguma página que não é exatamente do governo do estado ou cair em alguma conversa de quem vai te cobrar por um serviço que o governo do estado oferece para você sem nenhum custo. Agora 11h27, vamos ficando por aqui. Agradecendo a sua companhia, agradecendo a nossa equipe com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica com a coordenação de Gil Kleber. A partir de agora, o noticiário esportivo é o destaque com Carlos Henrique dentro do Nossa Área, repercutindo a terrível rodada da Série B do Brasileiro para o futebol de Campinas. A Ponte perdeu para o Novo Horizontino, a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Guarani empatou em casa com o Avaí num jogo que ele tinha que vencer. E a expectativa para a próxima rodada também é assunto, porque sábado tem bola rolando em 2 jogos que você acompanha com as emoções da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima terça-feira, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook.